Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, que diz assim: Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois se encontrou com o povo que tinha conseguido, partiu para Balá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E pôs a arca de Deus num carro novo e levava da casa de Abinadab, que está no alteiro de Uza, Aioi, filho de Abinadab, e guiava o carro novo. Levara-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aioi. Adiante da arca, Davi e toda a casa de Israel se alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, de pau, de faia, com rapa, com saltério, com tamborins, com pandeiro, com zimbal. Quando chegou a ira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque o boi tropeçara. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Pisa-Uza até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tá vendo o segredo da benção, que não é segredo, porque segredo não coloca num livro, né, para todo mundo ler. Não, segredo se esconde ali muito bem escondido num cofre, num SD, em algum lugar onde só aquela pessoa vai. Mas o segredo de Deus, que não é segredo, ele coloca para todos nós saber e colocar em prática. Para quê? Para que nós sejamos todos abençoados. Obed-edom, o geteu, ele não estava ali no meio da comitiva, a Bíblia não fala. Primeiro que ele nem era de Israel, ele era o geteu, não é? Então, mas ali o que aconteceu? Davi ia se alegrando, pulando, dançando com toda a casa de Israel. Tem gente que acha que a gente não pode dançar para Deus. Não, não pode dançar para Deus. Mas lá no ralabucho pode, a noite toda. Mas para Deus, se a pessoa vê um homem de Deus dançar, uma mulher de Deus dançar, porque tem um jeito de dançar para Deus, tem um jeito de dançar para o mundo. Lógico que tem a diferença. Davi ia dançando ali, pulando, saltando e tal. Tudo bem. Mas ali, no meio daquele povo todo, tinha uma pessoa que ele não era para colocar a mão na arca nem nada. Porque naquela época eram os sacerdotes, só os sacerdotes podiam colocar a mão na arca. Ele talvez num reflexo de ver que a arca ia cair, segurou a arca. Mas se Deus não dá exemplo, a gente fica um monte de filho rebelde que acha que pode colocar a mão aonde quiser, fazer o que quiser, e não é assim. Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado.
O boi escorregou, o homem segurou a arca. Segurou ali mesmo ele fritou. Caiu ali, desmaiou, né? E foi junto pro pé junto lá, a terra do pé junto. Davi ficou com muito medo. Disse, não vou levar essa arca. Por quê? Como que eu vou trazer essa arca para junto de mim? Deus já está virado. E aí leva a arca para a casa de Obed-edom. Como será que estava a casa de Obed-edom antes de receber a Deus? Porque a arca representava a presença de Deus, o poder de Deus, a arca. Aonde estava a arca do Senhor, ali tinha bênção. Aonde? Tem até uma passagem que a arca do Senhor foi roubada, foi colocada lá na casa de Dágua. Aí o que acontecia? Toda vez Dágua, de manhã, estava lá com a cara no chão, não era? Porque é assim que é. Quando aquilo que é nossa bênção cai nas mãos erradas, para nós ela é bênção, mas para aquele que tirou de nós é maldição. Então, por isso, nós que somos servos de Deus, a gente não tem que temer, ai meu Deus, aquilo ali era para mim, o fulano foi, meteu a mão e carregou. Carregou? Carregou tragédia para dentro da tua casa. Carregou? Foi só rolo, só problema para tua casa, para tua família. E Obed-edom não, Obed-edom aceitou de grado a arca do Senhor. Mas Obed-edom era um sacerdote? Não. Porque Deus não está preocupado de que povo que tu é, de que religião que tu é, o que tu faz ou tu deixa de fazer. A partir do momento que tu aceita ele na tua casa, ele muda a tua história. Ele muda a tua história, é ou não é? O que a Bíblia fala? O que aconteceu com a casa de Obed-edom durante esses 3 meses que a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom? Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Talvez a tua casa tá caindo os pedaços. Tá coberta de lona, com saco preto, aquela lona preta. Mas se você aceitar Jesus, eu não vou te dizer que, tu vai aceitar Jesus, tu não vai ter mais problema. Não, tu pode ir lá para os Lençóis Maranhenses, procurar uma... Não precisa nem ir lá nos Lençóis, lá mesmo ali no Araçagi, ali já tem barraca com rede, com tudo do bom e do melhor para você aproveitar. E não vai ter mais problema. A tua conta vai estar sempre no verdinho. Eu não vou falar isso, não. É lógico que tem, porque se não quer ter problema, então já tem que ir para a terra do pé junto. Entregar a vida para o Senhor Jesus, mas ir para a terra do pé junto logo, porque lá ninguém tem problema. Se tiver lá no jardim do Senhor, no paraíso do Senhor, lá ninguém tem problema, não. Não, lá só é glória a Deus, aleluia. Aquela paz que excede todo entendimento, é maravilha. Lá é maravilha, é bênção por cima de bênção, né? É só glória. Agora, enquanto nós estiver aqui nessa terra, é isso aí mesmo. Mas com Deus é vencer e vencer é vitória. Então, aceita ele na tua casa. Ai, Francisca, mas na minha casa só eu. Ninguém quer saber de Deus, não. Aqui ninguém quer saber de aceitar Jesus, não. Mas então, salvação individual, minha filha. Vai primeiro você e depois vai toda a tua casa. Na minha casa foi primeiro eu. E hoje é toda a minha família para a honra e glória do Senhor Jesus. Quer dizer, os meus filhos eram pequenos porque a Bíblia diz, ensina as crianças no caminho que devam andar, para quando ele crescer, ele não se desviará dele. E pode até se desviar, mas ele sabe o caminho certo. Ele sabe, não é verdade? Ele sabe, porque a gente tem visto aí muita gente que nasceu no berço evangélico e não está, né? Mas ele não está porque ele não quer. É escolha dele. Não que ele não sabe o caminho que ele deve andar. Ele sabe. Então, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu não nasci para vocês saberem. Deus só aceita gente que nasceu, já vem de família evangélica de eternidade para eternidade. Não é assim, não. Porque eu vim de uma família de macumbeiro. Sim, eu vim de uma família de macumbeiro. Mas dentro do ventre da minha mãe, eu fui separada. Dentro do ventre da minha mãe, separada por Deus, para ser mulher de Deus, serva de Deus. Serva de Deus. Eu demorei para entender.
Demorei, metia a cara na parede ali, levantava, me enfiava ali no cascalho, levantava, até entender. Até entender. Mas eu entendi. 30 anos. Com 30 anos. Foi com 30 anos que eu comecei a servir Jesus. Já vou fazer 60. Ou seja, vou fazer 60 anos agora em dezembro. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vou fazer 60. E estou feliz da vida. Digo, Senhor, por que eu não te conheci antes? Eu não conhecia, mas ele me conhecia. Porque tudo que eu queria era ser amiga dele. Meu maior sonho, desde que eu me entendo por gente, eu dizia assim, tudo que eu quero é ser amiga de Deus. Eu quero ser freira, porque eu achava que sendo freira eu ia ser amiga de Deus. Eu não entendi esse negócio de evangélico, de cristão, não entendia, né? Não entendia. Eu falei, não, é as freiras, porque eu ia com aquelas roupas assim, eu dizia, elas são tudo amigas de Deus, são lindas, maravilhosas, amo as freiras. E eu queria, mas a minha mãe não queria. A minha mãe disse, minhas filhas, é tudo para casar e ter filho para me dar neto. Mas quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu entendi, para eu ser amiga de Deus, eu não precisava ser freira. Bastava eu aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida e fazer tudo aquilo que Ele manda, andar nos caminhos dEle em obediência, e aí eu seria amiga dEle. E eu disse, é só isso? É. Não precisa de mais nada? Não. Falei, então aceito. E aceitei. E hoje eu sou uma pregadora da palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, eu aceitei Jesus na minha casa e foi toda a minha casa, que nem Obed-edom. Toda a minha casa nos pés do Senhor. Tem luta? Tem luta. Porque o Satanás não vai ficar contente de ver uma família todinha nos pés do Senhor, não. Mas nós somos mais que vencedor. Somos mais que vencedor, porque com Deus é vencer e vencer. Tu já viu em algum lugar onde Deus perdeu uma batalha? Não. Deus nunca perde uma batalha. Ele é vencedor em todas. Em todas ele é vencedor. Em todas ele é vencedor. E aí Davi ficou sabendo, foram anunciar para Davi. A casa de Obed-edom está sendo abençoada. Por quê? Porque a arca está lá. Então, tu vai aceitar a arca do Senhor na tua casa? Vai entregar, deixar abrir a porta. Ele está batendo aí na tua porta. Toque, toque, toque. Se não tiver campainha, ele bate na porta. Se tiver campainha, ele toca a campainha. E diz, oi, vim aqui. Tu vai deixar eu entrar? Tu vai deixar ele entrar? Abre a porta e diz, entra, Senhor, e toma conta da casa, porque é toda sua. Da porta da rua até a porta do quintal. Tudo aqui é seu. E aí tu vai ver a mudança que ele vai fazer na tua vida. Ai, não, Francisco, eu tô jovem demais. Tô muito jovem para aceitar Jesus, porque esse negócio de crente é só, não pode ir para balada, não pode ir para o forrozão, não pode ir para o boi bumbá, não pode ir para não sei mais o quê. Bom, aí é você com Deus. No começo, quando eu aceitei Jesus, você sabia que eu ia para as festas. No começo, né, da minha conversão, eu ia. Eu falei, no dia que ele não quiser que eu venha na festa, eu não venho mais. Mas enquanto ele não falar, vou continuar indo. E continuei indo para a festa. Continuei indo para a festa. Um belo dia, eu estou bem lá sentada com uma mini saia que dava 2 palmos, num banco que dava 1 metro de altura, uma bota lá no meio quase chegando no joelho. Pensa aí. Vestida para matar. Era. Aí, o Espírito Santo falou, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Meu coração começou a me dar um negócio esquisito aqui, uma angústia, uma tristeza. Eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. Tu já viu que um peixe fica fora d'água? Ele fica com falta de ar, não fica? Ele morre. E eu comecei a me sentir mal. Falei, quero ir embora. Mas a festa agora, eu quero ir embora. Se tu vai, tu quer ir, tu vai. Tu não quiser ir, eu vou sozinha. Mas que eu vou embora, eu vou. E fui embora. E foi a última vez que eu coloquei meus pés dentro de uma festa. Mas isso no começo da minha conversão. E o meu esposo? O meu esposo, esse preferia que eu fosse para balada, do que ir para a igreja. Não, vai com as tuas amigas. Era uma turma de amigos, uma turma de maranhenses que eu tinha aqui, colega, que nós ia lá e dançava, e dançava. E os homens faziam roda para nós dançar, porque a gente dançava e dançava mesmo. Mas eu glorifico o meu Deus.
porque ele tirou meu pé de um tremedal de lama e colocou sobre uma rocha firme e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Não tem ninguém que disse que aceitou Jesus e ficou do mesmo jeito. Não, porque se tu ficou do mesmo jeito é porque tu não aceitou Jesus, não. Porque Jesus diz assim, ó, a Bíblia diz, vem do jeito que está, mas ele não diz que é para permanecer daquele jeito, não. Lembra que a prostituta lá, a mulher adúltera, ela foi flagrada. Quando Jesus, todo mundo soltou as pedrinhas lá no chão e foi embora, Jesus disse, vai e continua pecando? Não, ele perdoou ela, mas ele disse, vai e não peques mais. Não foi? Para que não te suceda coisa pior. Porque senão é igual tu botar um anel no focinho do porco, um anel de ouro no focinho do porco. Vai adiantar para quê? Para nada. A gente vai ouvindo a palavra, vai andando em concordância com a palavra, fazendo aquilo que a palavra ensina, e aí Deus vai vendo ele vai te lapidando, ele vai mudando. Mas tem gente que não quer, não. Deus disse, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Deus disse, vai para a esquerda, eu vou para a direita. Só faz o que quer. E quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, nós não somos mais dono dela. Não! Quem manda é Deus. E se você deu algo seu para alguém, você vai chegar lá e vai pegar de volta assim? Não. Se você precisa daquela coisa de volta, você vai chegar para aquela pessoa que você entregou e diz, fulano, tu pode me emprestar aquela tal coisa que eu te dei? Não é? Então, no caso, com o Senhor Jesus, tu fala, Senhor, eu estou com desejo no meu coração disso e disso e disso. E espera a resposta, porque a vida já não é mais tua, é dele. Aí se ele falar, vai, tu vai. Se ele falar, não, então, minha filha, pisa no freio e não deixa o carro sair do lugar. Não deixa, fica lá. Que é assim que nós vamos ser abençoados. É andar em obediência. E obediência fazendo tudo aquilo que ele mandou. Aí, quando nós andamos em obediência, fazendo aquilo que Deus mandou, aquele que se levantar contra ti, por um caminho ele sai contra ti, mas por 7 caminhos ele foge da tua presença. Deus não vai permitir que ele toque a mão em você. Não, não vai permitir. Os teus inimigos vai ser inimigo de Deus. É exatamente. Por isso que tem tanta gente caindo dura aí. E o pessoal diz assim, ai, foi arrebatado lá no púlpito quando estava pregando. Não sei. Como é que eu vou saber? Deus não falou para mim que foi ele que levou. Eu sei que foi a morte. Mas Deus não falou para mim que foi ele que levou, não. Então como é que eu vou falar? Eu vou saber só que morreu. Mas só faça aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo que tu tá fazendo na obra de Deus. Que seja só lavar o banheiro da igreja. Pois Deus vai te abençoar nisso aí. É nisso aí que Deus vai te abençoar. Porque se ele quiser que tu for uma pregadora, um pregador, ele vai falar com você. Vai falar com você. Ele vai colocar aquele desejo no teu coração e ele vai abrir a porta para você entrar. Nem teu pastor, nem tua pastora, nem ninguém vai impedir de Deus fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Não vai impedir, não. Tu pode estar lá no meio do mato que nem Davi. Lá no meio do mato que nem eu estava também. Eu estava lá no meio do mato. Onde que eu estava? Lá no Maranhão, trabalhando na roça, quebrando coco, arrancando mandioca. Arrancando mandioca eu não arrancava, não, porque é muito pesado. Mas eu quebrava coco, eu plantava arroz, eu colhia arroz. Entendeu? Hoje não, hoje eu não tô. Mas eu gosto. Gosto. Quando eu chego lá, eu vou lá por meio do mato. E se tiver que quebrar coco para fazer um leite, para colocar na paca, no tatu, no viado, sei lá, eu faço. Vai cair minha mão? Não. Eu não tenho essa arrogância de dizer, ai meu Deus do céu, porque eu moro na Europa, não posso mais. Sabe o que tem gente que eu vou te contar, viu? Tem gente que só Deus na causa. É uma arrogância, uma prepotência. Ai, não, porque agora eu moro na Europa, que não sei. E daí? Morar na Europa e morar lá no meio do mato, para mim é a mesma coisa. O importante é você estar conectado com Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. Para com essa arrogância boba. Porque vai pro mesmo buraco. Tu vai ser enterrada dentro do ouro? Não. E mesmo se tu tiver ouro a ponto de fazer uma roupa quando tu for ser enterrado, de vestir roupa de ouro, tu vai levar? Tu acha que o pessoal vai deixar colocar no caixão? Tu vai enterrada ainda, não vai escolher nem a roupa que tu vai levar. É as pessoas que escolhem para você. Ah, mas eu escolhi uma roupa bonitona. Nessa roupa aqui vale muito.
Deixa ela ser enterrada, ele ser enterrado, que essa daqui mesmo. É assim, minha filha. É desse jeito. Então não seja arrogante. Lembra dos ensinamentos que Deus deixou para nós. O Filho de Deus, ele não poderia ter nascido num palácio de ouro, de diamante, de tudo do bom e do melhor? Não poderia. Aonde que ele nasceu? Numa manjedoura. Não foi lá? Na estribaria lá? É onde fica o jumento, os cavalos, os burros. Não é não? Foi lá. Por quê? Para nos ensinar a humildade. E por acaso Deus não é o dono do mundo? Porque ele deixou o filho dele nascer lá para nos ensinar. Para nos ensinar. Porque nós, ser humano, quando Deus dá uma prata a mais, a gente já começa a levantar o nariz, sabe? E começa a andar na ponta dos saltos, sabe? Jogando, dando pescoçada, ombrada para um lado e para o outro. E esquece de onde Deus tirou. Esquece. Lembra que ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Aí a agenda, não, olha, fulano, vamos para a igreja domingo, domingo tem um culto abençoado, agora nós temos culto dia de sábado também. Aí não vai dar não, porque aí a minha amiga me chamou, vai ter uma festa da amiga minha, vai ter uma festa do amigo meu, aí o meu marido tem uma festa para ir, eu vou ter que ir lá, minha esposa tem uma festa para ir, eu tenho que... Jesus, as coisas de Deus vai ficando lá no rabinho da fila, lá no final. Aí quando pede alguma coisa para Deus, quer que Deus dá logo de primeira. Por quê? Se quando ele manda tu fazer, tu não faz de primeira. Quando vai fazer é uma preguiça que só Deus na causa. Lembra que os preguiçosos também não herdarão o reino dos céus. Preguiçoso, avarento, não herdará. É bíblico isso, vai ler para tu ver. Procura que eu não vou falar onde que tá, não. Vai lá ler a Bíblia que tu vai achar. Não herdará. Então nós temos que nos enquadrar. Abrir a porta, deixa ele entrar, porque ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar. Deus não faz exceção de pessoa. Não. Somos nós que fazemos. Quando nós não abrimos a porta e deixamos ele entrar. Aí somos nós que estamos fazendo exceção de pessoa. De Deus. Não, Deus. Você pode entrar só aqui na sala. Aqui na sala você pode ficar, Senhor. Tem um sofazinho aconchegante. Pode sentar aí. Mas daqui para cá, porque aqui tem coisa que você não pode ver. Olha. E tem alguma coisa que ele não vê? Não tem lugar. Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. Então, tudo que está acontecendo na tua vida de ruim, a culpa é tua. A culpa é minha. Não é de Deus, não. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. E se está acontecendo alguma coisa, sabe o que nós temos que fazer? Orar e perguntar, Senhor, aonde que eu estou falhando? O que eu estou fazendo de errado que não está te agradando, pai? Fala para mim, porque eu vou fazer. Eu quero fazer tudo que te agrada. E aí ele vai dizer, olha, minha filha, está acontecendo isso. Meu filho está acontecendo assim. E aí pronto, conserta. Se conserta com Deus. Tapa as brechas. Põe as portas no umbral. E aí tu vai ver, a tua casa vai estar em ordem. E aí tu vai ver, tu vai ficar igual o Obed-edom. Tu vai ficar como quem sonha. Meu Deus, eu não sabia que Deus ia me dar tudo isso e muito mais. Tu já viu isso? Tá vendo hoje. Deus quer te dar o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Aí, se você continuar lendo, quando Davi vai buscar a arca, aí mesmo que Davi vem dançando, saltando, saltitando na frente, o que a mulher dele olha para ele e diz, olha, vem saltando que nem um vadinho ali na frente, olha só, na frente dos servos. Ou seja, ela fala um monte de coisa lá para Davi. E Davi diz, tu tá falando isso? Mas Deus escolheu a mim em vez de teu pai. Ou seja, teu pai foi rejeitado e eu que assumi para cuidar de todos Israel. Não é verdade? E o que aconteceu? Ela mesmo se amaldiçoou. Vai ficar falando mal do servo de Deus. Vai da serva, vai ficar falando. O que aconteceu? Ela morreu e não teve nenhum filho. Morreu com o ventre seco. Vai. Então, tem gente que tá lá no deserto porque a culpa é dela, por ficar falando dos servos e das servas de Deus. E aí tá aí com o ventre seco, tá aí na terra seca. Por quê? Porque não fecha a matraca. Tá dizendo não é mulher de Deus. Quem é tu para dizer que é ou não é mulher de Deus? Deixa o julgamento, pertence a Deus. Nós não somos juiz.
Então deixa Deus julgar. Quer benção? Aceita Jesus, abre as portas e deixa ele entrar, porque aí ele vai mudar a tua história e de toda a tua família. Não importa qual é o buraco que você está se achando, mas Deus vai te colocar num palácio, Deus vai te colocar no topo, se você andar na obediência. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa, meu Deus, beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser livre, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, toda palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, se ela tiver enferma, que o Senhor venha tocar na vida dela e curar ela na mesma hora, que o Senhor venha avivar a fé do teu povo. Se essa pessoa tem uma causa na justiça, o Senhor vem dar causa, vem dar vitória para ela, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito do autismo, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o demônio do tranca-rua, da Maria Mulambo, da Zé Pilino, da Pombagira, da Jezabel, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo e retirado Satanás e os seus demônios. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, magia negra, voodoo, encantamento, todo mal lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, venha tirar, Senhor, toda a tristeza do coração do teu povo, Pai. Venha encher, venha batizar com teu Santo Espírito, encher do teu espírito de alegria, Pai, de espírito de obediência, Senhor. Tira toda a cegueira espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia a tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover aquele espírito de desavença, aquele espírito de inveja, o espírito de olho gordo, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares. Anjos com espada de fogo para cortar toda a seta, toda a palavra de maldição que foi lançada contra a nossa casa, toda a obra de feitiçaria que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, seja desfeito agora, no nome do Senhor Jesus. Envia a tua legião de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente, Senhor. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para socorrer o teu povo e te livrar de toda a tribulação, de toda a angústia e da vitória. Traz o teu refrigério, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.